Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de técnico. O Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo ontem e já tinha basicamente dois nomes em pauta, que é o Tite e o Mano Menezes. Vamos falar primeiro do Tite. O Corinthians foi atrás do Tite já 4 vezes e as 4 vezes simplesmente teve rejeição. A primeira foi no final de 2022, ele ainda estava pela seleção, estava basicamente quase sendo já eliminado, e aí o Corinthians foi atrás dele, se ele não tinha interesse, em 2023 assumiu o Corinthians, e aí ele disse que não, que em 2023 ficaria com a família, descansaria, e depois ele veria algum clube e que ele ia tentar algum clube de fora, seja seleção ou algum clube europeu. Enfim, aí rejeitou o Corinthians. Aí o Corinthians contratou lá o seu Lázaro e tal, teve a queda medíocre, né, no Paulista, e aí mais ou menos em abril o Lázaro saiu, o Corinthians consultou novamente o Tite, e aí ele ainda teve, a torcida fez muita festa, falou até com a mulher dele e tal, para tentar dirigir o Corinthians, e ele simplesmente rejeitou, falou a mesma coisa, que só trabalharia em 2024. E aí o Corinthians, tudo bem, foi lá, contratou outros técnicos até chegar no Vanderlei Luxemburgo. E aí o Vanderlei Luxemburgo teve aí alguns jogos e tal, teve um mau momento enorme, né, que não vencia, e o Corinthians chegou a consultar novamente o Tite. E aí o Tite tinha aquela política dele de não fazer negócio enquanto um técnico estava empregado. Então o Corinthians só consultou e ele só respondeu que só em 2024. Não teve muita conversa. Aí passou um tempo, agora o Vanderlei Luxemburgo caiu, o Corinthians foi novamente consultar o técnico Tite, e aí ele simplesmente falou que só trabalharia em 2024, não trabalharia esse ano, e assim, não falou muito com o Corinthians. Simplesmente rejeitou, ele falou a mesma coisa das outras vezes, e isso. Só que aí o Corinthians ligou pro Mano Menezes e tal, e falou: Mano Menezes, tô precisando de você, vem aqui. Tá. Aí o Mano Menezes que falou: opa, vocês estão precisando? Já tô aí. Já tava viajando para cá ontem. Enquanto ele tava vindo para São Paulo, simplesmente o seu Tite tava lá no Rio de Janeiro em janta com o Marcos Braz e o Rodolfo Landim, do Flamengo. Então é assim, para você ver a diferença de treinadores, né? Para você ver a gratidão que tem cada ali técnico. Porque o Mano Menezes, todas as vezes que a gente chamou ele, ele veio assumir o Corinthians. E todas as vezes que ele veio assumir o Corinthians, quando o Corinthians não estava bem. Então é assim, é ridículo, é gritante a diferença dos dois, né? Porque um realmente, todas as vezes que a gente precisou, veio. E o outro, quando a gente precisou, ele virou as costas, rejeitou. E os dois a gente mandou para a seleção, não tem nem essa desculpa. Porque os dois a gente mandou para a seleção. O seu próprio Mano Menezes, ele saiu do Corinthians direto para a seleção brasileira. E depois voltou para o Corinthians novamente em 2014. Então é assim, é ridículo, né? Como diz, se ele for realmente para o Flamengo, ele vai ser igual o Guerreiro, igual o Vitor Pereira. Não precisa nem falar, né? Que ele não seja feliz por lá, porque eu não vou desejar felicidade para ele lá, né? Mas, enfim, ele vai pagar o preço, né? Porque eu acho que, tudo bem, ele fez muita coisa pelo Corinthians e o Corinthians fez muito por ele, só que eu acho que há uma gratidão aí. Ele podia sim retornar ao Corinthians, principalmente no momento do Corinthians, né? E você vê, o Mano Menezes simplesmente aceita. Mas aí é a opinião de cada um, né? Essa é a minha opinião. Enfim, então o Mano Menezes veio a São Paulo. Hoje à tarde, na quinta-feira, teve uma reunião de algumas horas e tal. E aí o Corinthians confirmou a contratação do Mano Menezes. Ele vai ficar 2 anos, vai ficar até 2025, final de 2025. O Corinthians vai pagar 800 mil de salário. A quebra de contrato dele é mais de 20 milhões. E assim, é um bom técnico. Tem muitas pessoas que falam que ele não teve um bom rendimento no Bahia.
até concordo, no Bahia. Mas no Inter, que foi o último dele, teve um bom aproveitamento. Porque tanto que ele foi vice em 2022 do Brasileirão, né, onde o Corinthians acabou tirando o título deles. E ainda levou o time do Inter para Copa Libertadores da América. Então é assim, não foi um trabalho ruim, né? E no Corinthians ele fez bons trabalhos. Se a gente for ver, ele veio em 2008 e simplesmente ficou até 2010. Conquistou 3 títulos, né? A Série B, a Copa do Brasil e o Paulista. Então assim, teve bons resultados que ele fez. Se fazer em comparação com simplesmente o seu Vanderlei Luxemburgo em 4 meses, isso o próprio Mano Menezes ficou 2 anos no Inter. Então ele teve 82 jogos, 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas. O Vanderlei Luxemburgo no Corinthians ficou uns 3, 4 meses aí. Teve 38 jogos, 14 vitórias e 12 derrotas. Então assim, que vai melhorar o nosso time? Com certeza vai melhorar muito. Ele chega para simplesmente arrumar a bagunça que tá, né, nesse time. Tem muitos jogadores que vão sair, né? E daqui a pouco a gente vai falar, de acordo com o craque Neto. Mas assim, enfim, o fato é que ele é um bom treinador. Esperamos que ele comande o Corinthians aí para boas vitórias, né? Porque a gente vai precisar aí, pelo menos nessas semanas aqui, a gente vai jogar contra o São Paulo no fim de semana e na semana que vem Copa Sul-Americana. Então a gente necessita ganhar. E na Copa Sul-Americana contra Fortaleza, a gente teve um empate aqui, a gente vai ter que ganhar, né? Lá vai ter que ganhar de qualquer jeito para a gente ir para a final. Então desejamos boa sorte a ele, ao Mano, é o nosso Mano. Corinthians! E mudando de assunto, vamos falar também de Bruno Mendes, né? Porque o Bruno Mendes aí tá ainda com esse imbróglio e tal de não renovar com o Corinthians e pode ter uma grande chance com o Mano Menezes. Se a gente for ver, porque ele mesmo lá no Inter, ele teve 12 jogos. Desses 12 jogos, 8 ele jogou, 7 como titular. Então é assim, pode ser que mude alguma coisa e ele queira ficar com o Mano Menezes, né? E porque também, como vai ficar 2 anos, então de repente a gente pode ter o Bruno Mendes justamente por causa do Mano Menezes, né? Vamos ver o que vai dar. Corinthians! O próprio Augusto Melo ficou indignado de simplesmente o seu Duílio não se reunir com os 2 possíveis presidentes do Corinthians, né, que vai ser a eleição agora em novembro. Ele ficou indignado de simplesmente ir lá contratar o técnico, né, por um longo período, que são 2 anos, e não perguntar se seria bom, seria realmente bem para o clube, porque o próximo presidente que assumir, ele não sabe se seria bom, ele pode comprometer também o planejamento do próximo presidente. Enfim, aí ele, com essa indignação, simplesmente o seu próprio Augusto Melo mandou uma nota, né, meio que repudiando, né? E aí ele mandou essa nota aqui: a menos de 2 meses das eleições, qualquer um com mínimo de bom senso entende que a contratação de um treinador, peça fundamental na montagem do planejamento para a próxima temporada, deveria ser delegada ao próximo presidente, ou no mínimo mostrar a grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir de consenso. Porém, como grandeza, planejamento, competência e bom senso definitivamente são termos que não definem o grupo comandado por André Sanches e que há 16 anos trata o Corinthians como prioridade pessoal. Somos obrigados a conviver com uma aberração administrativa dessa gente. O resultado, todos já sabem, é desastroso e deixa explícita a incompetência dos atuais dirigentes. O Corinthians chega a seu 5º técnico no Campeonato Brasileiro.
nosso posicionamento já foi dado. Vamos torcer para que os resultados apareçam em campo. Uma vez vencidas as eleições, vamos agir com todo respeito ao profissional e analisar o trabalho realizado nesse curto tempo. A responsabilidade por qualquer consequência desse processo é exclusiva daqueles que fizeram parte. Bom, eu acho que está correto, o Augusto Melo está correto no que disse. Eu acho um erro enorme não ter chamado simplesmente os dois candidatos à presidência do Corinthians para resolver isso. Ah, tudo bem, ele é da mesma chapa, o André Luiz. Só que não interessa, ele tem que chamar os dois. Se são dois possíveis candidatos, ele tem que chamar os dois, porque são os dois que algum dos dois vai dirigir o Corinthians o ano que vem, a partir do ano que vem. Então, com certeza, e o cara vai ficar lá 2 anos. Então, assim, no mínimo é um consenso, né? Eles têm que chamar, ele tem que ter senso de que a responsabilidade também agora vai continuar sendo dele. Porque quem colocou o cara lá foi na gestão dele. Foi na gestão do seu Duílio. Ele tá colocando o Mano Menezes na gestão dele. Então, qualquer coisa que aconteça mais pra frente, ele vai ter que sumir mais um BO. Corinthians! Vamos falar do Craque Neto. Que o Craque Neto, no programa dele lá, disse que simplesmente falou algumas coisas do Mano Menezes e criticou, né? E também falou que ele vai fazer a limpa no Corinthians. Ele citou alguns jogadores, né? Medalhões. Inclusive, um dos medalhões é o seu próprio Cássio. Bom, eu duvido que isso aconteça, mas o Craque Neto disse que ele simplesmente está sendo contratado também para fazer uma grande limpa. E aí nisso, Fagner, Fábio Santos, pode ir sim o Renato Augusto, o Gil também. O Renato Augusto depende de algumas coisas, conversas, mas assim, eu sinceramente, o Juliano, mas enfim, eu acho que não tem que fazer a limpa de todo mundo. E porque também a gente não vai ter time no ano que vem. Então, tipo assim, a gente não pode simplesmente fazer a limpa no elenco. A gente faz a limpa no elenco, não temos pro ano que vem. E aí a gente vai ter que fazer uma outra reformulação. O time, imagina o ano que vem, como é que vai ficar? A base junto com poucos jogadores, né, que irão ficar, porque se for nessa linha aí, imagina como vai ficar o Corinthians o ano que vem. E fora que ainda vai ter que contratar sem dinheiro vai ficar meio complicado, né? Vamos ver aí quais serão os próximos capítulos. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!